Eu vou fazer uma apresentação geral para vocês sobre o que é uma célula combustível, né? Como é que ela funciona, né? O que significa uma célula combustível, né? Comparar ela com outros tipos de sistemas que são mais habituais, né? A gente conhece muito pilha, conhece muito bateria, mas não conhece células. Falar um pouco sobre as vantagens de geração de energia através desses sistemas de célula combustível, lógico, a energia elétrica, conforme eu já mencionei no início, né? E sobre eficiência, né? Que é o ponto fundamental, né? Que leva a gente a fazer esse desenvolvimento. Os tipos de células, aplicações dessas células e depois um pouco sobre configurações e componentes. Falar um pouco sobre o funcionamento da célula, eu coloquei aqui do lado esquerdo um desenho de uma coisa que é mais conhecida pelo público em geral, né? São as pilhas e as baterias, né? Baterias dessa do tipo lítio, níquel hidreto, né? Que são usadas, né, para sei lá, alimentar celulares, alimentar lanternas, carrinhos e por aí vai afora, né? Mas nós conhecemos muito bem o que são esses sistemas. Desse lado esquerdo eu coloquei um esquema de uma pilha qualquer, nesse caso específica de uma pilha de níquel hidreto, né, que é recarregável, né? E do outro lado direito aqui está então um desenho, um esquema do funcionamento do que seria então uma célula combustível. O paralelo é muito grande entre ambos, conforme eu posso ir descrevendo. Então, ambos, se a gente analisar o que é uma pilha, o que é uma bateria, ambos nós vemos que tem um eletrodo negativo, um eletrodo positivo. Aqui também nós temos um eletrodo negativo, um eletrodo positivo, né, que são aqueles que a gente faz o contato elétrico com nossa carga, nosso sistema que vai consumir energia elétrica. E tem um separador onde está contido o chamado eletrólito. Então, como qualquer sistema eletroquímico, a pilha, a célula combustível, a bateria, sempre deve ser formado por no mínimo 2 eletrodos, um que nós chamamos de cátodo ou eletrodo negativo ou positivo, e o ânodo ou eletrodo negativo. Bom, qual é a diferença entre então uma pilha, uma bateria e uma célula combustível? Ela está destacada aqui, olha. No caso da pilha e da bateria, os reagentes estão confinados dentro da célula. Se ela for uma pilha do tipo, essa que nós conhecemos, tipo pilha seca, é aquela que nós vamos no supermercado, ou a galina, nós compramos no supermercado, usamos a pilha, ela gera energia elétrica, movimenta o seu artefato elétrico, né? E depois de um certo tempo, os reagentes que estão acumulados no seu interior, tanto aquele que providencia a reação catódica como aquele que providencia a reação anódica, acabam se esgotando e o sistema vai para o lixo reciclável, né, para a gente não contaminar o meio ambiente. Agora, se for uma bateria, seja ela de íon lítio, seja ela de níquel hidreto, seja ela de níquel cádmio, esses dois que eu falo são os dois eletrodos, né, que formam o nosso sistema. Ou chumbo ácido, que é aquela bateria que está no nosso carro, são aqueles sistemas que os reagentes estão lá dentro, o níquel está lá dentro, o cádmio está lá dentro da bateria, e então, na medida em que a bateria funciona, nós geramos energia elétrica a partir do consumo dos reagentes. Quando os reagentes vão sendo consumidos progressivamente pelo uso da bateria, no final, então, eles se esgotam mas nós conseguimos reverter a reação. Então, aplicando agora o processo reverso, uma energia elétrica no sistema, é o que nós fazemos quando nós carregamos nossos celulares, nós acabamos então regenerando os reagentes. Mas, importante, nós temos os reagentes armazenados dentro do nossa pilha, da nossa bateria. Bom, agora falar um pouco sobre o que é então a nossa célula combustível. Temos também um combustível, né, um reagente, que nesse caso recebe o nome de combustível, que alimenta um dos eletrodos, aqui nesse caso esse do lado esquerdo, né, que eu chamei de ânodo, né, e o outro do lado direito que eu chamei de cátodo. No caso da célula combustível, o reagente da reação catódica é, vamos dizer assim, quase que exclusivamente o oxigênio. Ou seja, é a reação de redução do oxigênio, sempre a reação catódica que ocorre na célula combustível.
E a reação anódica é uma reação de redução, no caso das baterias é o zinco, sei lá, um conjunto de reagentes que vão formando os eletrodos anódicos da bateria. No caso da célula combustível, é um combustível. E qual a diferença fundamental entre esse sistema e esse outro sistema? É que os reagentes estão armazenados fora da célula. Se a gente pensar num veículo a combustão, um carro nosso, né? Ele também tem um combustível que reage com oxigênio, na verdade. O motor reage o combustível com oxigênio e o combustível está armazenado fora do motor, né? Seria o caso parecido com o nosso tipo de célula combustível. O combustível estaria armazenado no tanque, por exemplo, do veículo, passaria por essa pilha, entre aspas, né, reagiria, seria consumido. Da mesma forma, um ventilador jogaria oxigênio no outro eletrodo e o sistema funcionaria. Se eu quiser parar ele, é só desligar o fluxo de gás e o sistema, então, ele para de funcionar. Quando eu retomar de novo o consumo de energia, eu ligo de novo os gases, né, os reagentes, e o sistema volta a funcionar. Então, sob esse ponto de vista, nunca vai chegar o momento, né, em que o sistema vai parar de funcionar. Se o tanque que armazena o combustível for esgotado, eu recoloco o combustível no tanque. Então, essa é a ideia, e por isso que esse sistema, que é um sistema eletroquímico, da forma que é uma pilha, que é uma bateria, o funcionamento é idêntico, só que os reagentes estão armazenados fora do sistema. Eu coloquei nessa transparência, nesse quadro, apenas a palavra combustível. Vamos ver qual tipo de combustível nós podemos usar, então, nessas células. Quais serão esses combustíveis? Primeiro, um deles, o mais falado e o mais comentado e o mais eficiente, de fato, é o hidrogênio. Então, infelizmente, né, conforme eu mencionei aqui, hidrogênio não está presente na natureza. Nós não temos nenhuma mina de hidrogênio, como nós teríamos, por exemplo, uma mina de petróleo, que é a partir do que nós produzimos a gasolina. Então, nesse caso, o hidrogênio, para ser alimentado na célula, para ser usado como reagente da célula, precisa ser produzido a partir de outros combustíveis. Então, uma forma de produzir hidrogênio seria essa que eu mencionei, por reforma de outros combustíveis, como, por exemplo, o gás natural, metanol, etanol e etc. Ou seja, o etanol que nós produzimos aí através da cana-de-açúcar pode ser reformado. Um dos produtos será hidrogênio e outro produto será CO2. Então, esse hidrogênio produzido por reforma de etanol pode ser, então, alimentado na célula combustível, e esse hidrogênio, então, é oxidado no ânodo da célula combustível. O oxigênio será reduzido no cátodo. A possibilidade que tem é que o combustível seja diretamente o metanol. Por exemplo, um álcool, né, que também não existe na natureza espontaneamente, mas ele também pode ser produzido a partir da biomassa ou de derivados de petróleo. Uma vontade que todo mundo tem hoje é produzir metanol a partir do CO2, por redução do CO2. Então, isso teria várias vantagens, como, por exemplo, né, minimizar o efeito estufa, que o CO2 é responsável, em grande parte, pelo chamado hoje efeito estufa, que todo mundo conhece, né? Então, se nós conseguíssemos reduzir o CO2 a metanol, aí, na hora de reagir o metanol, nós vamos ver que ele produz CO2, mas seria um ciclo fechado. Você vem do CO2 e volta para o CO2. No Brasil, agora, o terceiro combustível que interessa muito é o etanol, né? Porque o etanol já é um combustível que já existe, já é distribuído, né? Já é produzido, já é altamente disponível, né, aqui no Brasil. Então, uma forma também seria alimentar o etanol na célula combustível e provocar a oxidação dele no ânodo dessa célula, juntamente com a redução do oxigênio para completar o processo, né, eletroquímico. Então, nesse caso, né, o etanol, conforme nós já sabemos, né, amplamente, é produzido a partir da cana-de-açúcar, ou seja, da biomassa. Bom, aqui eu mencionei uma terceira possibilidade, que também existe interesse em desenvolver tipo de célula combustível em que o reagente é alguma coisa que nosso sistema sanguíneo disponha, como, por exemplo, glucose. Então, se eu fizer uma célula combustível de glucose como combustível e oxigênio como combustível, eventualmente ela pode ser implantada e o combustível pode ser gerado pelo próprio organismo, né? E assim, por exemplo, ele pode alimentar o marca-passo, pode alimentar
algum sistema de implante que tem dentro do nosso corpo, né? E o próprio organismo da gente produz o combustível, como por exemplo a glicose, né? Nós ingerimos glicose, não produzimos ela de fato, né? Para ser mais rigoroso, né? Mas oxigênio nós respiramos, né? Então ele pode ser tirado daí da nossa respiração. Então é um conjunto de pesquisas que se faz hoje, né? Das chamadas células a combustível biológica e, portanto, que um interesse medicinal muito, muito importante. Nós não vamos falar muito disso, não, vamos falar mais sobre as outras que falam mais sobre a geração de eletricidade mesmo para diversos fins, né? A grande vantagem da célula combustível, eu comparei agora recentemente o motor a combustão, esse motor nosso que nós temos, que nós rodamos com ele. O etanol é injetado lá dentro, e se a gente quiser saber o que acontece no motor, eu posso dizer exatamente o que acontece dentro da célula. O etanol no motor é oxidado com oxigênio, só que naquele caso a reação é uma reação de combustão. O sistema provoca uma faísca, o sistema explode, e aí eu converto então a energia química contida no etanol naquela energia mecânica que faz as rodas se moverem, né? Agora, do outro lado, eu posso oxidar o metanol numa célula combustível, ao invés de gerar energia mecânica, que seria o que o nosso motor gera, geraria energia elétrica, né? Que poderia então acionar um motor elétrico, girar a roda e o carro sai andando. Então, mas agora, qual é a vantagem de você usar um ou outro processo para usar o etanol como combustível? É a eficiência, né, com que esses sistemas trabalham. Mas os outros fatos importantes é a menor, eu não chamaria de baixa, talvez a menor emissão de poluentes. Nós vamos ver logo em seguida, se a célula for hidrogênio, o produto da reação é água, né? Então, esse funcionamento da célula gerando energia elétrica e depois, eventualmente, gerando energia mecânica, seria feita sem emissão de nenhum gás poluente na atmosfera. E outra coisa, célula ou sistemas, da mesma forma que as pilhas, as baterias, célula a combustível não faz barulho para funcionar. Ninguém escutou pilha hoje, né? Fazer algum roncar, né? Fazer algum barulho. Portanto, ela não faz barulho, não emite ruído. Então, essa é uma outra vantagem. E, finalmente, a terceira vantagem, essa que eu já tinha mencionado, é a eficiência com que o sistema eletroquímico faz a conversão de energia química em energia elétrica. Então, o que faz o nosso motor a combustão? Faz a conversão de energia química do combustível em energia mecânica. O que faz a célula combustível? Converte energia química do mesmo combustível, só que em energia elétrica. Então, essa é a grande diferença, né, que é o grande diferencial desses sistemas. A eficiência normalmente é calculada no sistema eletroquímico pela razão da voltagem da célula e o ΔH, a variação de entalpia da reação. Eu não vou falar muito sobre isso, mas essa é a fórmula que a gente usa para calcular a eficiência de conversão de energia química em energia elétrica na célula combustível. No caso do motor a combustão, no caso inclusive de um motor que funciona sem atrito e sem complicações práticas, né, a eficiência seria essa razão de temperaturas, que se eu substituir valores tradicionais, eu vou encontrar uma eficiência de conversão de energia da ordem máxima possível, né, do motor, da ordem de 40%. O que significa isso? Que apenas 40% da energia contida no combustível, no nosso exemplo brasileiro, etanol, pode ser convertida em energia mecânica. 60% da energia contida no combustível é desperdiçada na forma de calor. Por isso que o nosso motor esquenta, nós temos que ter um irradiador, por isso que o tubo de descarga do carro esquenta para bulbo, porque, na verdade, a eficiência de conversão, a energia contida no combustível é apenas tipo 40%, né, no máximo, né, convertida em trabalho e energia mecânica, aquela que movimenta o carro. Na verdade, na prática, essa é a eficiência teórica que eu mencionei aqui. Na prática, ela atinge alguma coisa de 20%, porque o motor tem atrito, porque o gerador tem atrito, porque a máquina não é ideal, e por aí vai. Vários fatores práticos agora de construção dos motores fazem com que, no final, a eficiência de conversão de energia do motor não passe de 20%.
ou seja, 80% da energia contida no etanol, ou no metanol, ou na gasolina, no gás natural, não importa o que nós estamos usando como combustível, 80% da energia é perdida na forma de calor. Então é uma máquina extremamente ineficiente, né, nossa máquina térmica. Muito mais eficiente, conforme nós vamos ver, seria então usar a célula combustível. Então eu estou colocando aqui agora a reação que ocorre quando eu uso hidrogênio como combustível, que reage com oxigênio. Olha o produto que é água. Né? Quando o hidrogênio alimenta um dos eletrodos da célula, oxigênio, o outro eletrodo da célula, depois, quando eu completo a reação, na verdade eu produzo água. Seria muito bom, né, de que nós tivéssemos um sistema desse tipo, porque não poluiria absolutamente nada no meio ambiente. Agora, eu que escrevi aqui a reação anódica que acontece na célula, gerando elétrons, né, e a reação catódica que acontece na célula, que recebe elétrons. Então, na verdade, corrente elétrica, em vez da voltagem do sistema, me dá a potência desse sistema, a energia gerada por esse sistema. Se eu substituir os números que eu tinha deixado na fórmula anterior, eu vejo que a eficiência de conversão de energia química em energia elétrica na célula combustível é 84%, portanto o dobro do motor a combustão. Agora, existem também os problemas, né, experimentais. Quem é químico sabe que qualquer reação química não tem velocidade infinita. Ela é governada por uma constante de velocidade e, portanto, todas as reações químicas têm velocidade finita. Então, se eu começo a puxar elétrons do meu sistema, eu posso começar a ter dificuldade de que a velocidade da reação química não dá conta, né, de suprir aqueles elétrons, né, porque eu tenho que provocar, tá vendo? A geração de elétrons, por exemplo, é feita a partir da oxidação de um combustível. E o uso do elétron é feito a partir, né, então esse elétron produzido por oxidação tem que ser utilizado no outro eletrodo. Então, por fato das reações ser cineticamente limitadas, pelo fato que dentro da célula tem que colocar um eletrólito, que não é um condutor infinito também, tem a sua resistência. E por vários fatores outros práticos, relacionados com a geometria, a arquitetura, né, e a engenharia do nosso processo, eu acabo então diminuindo a eficiência de conversão de energia aqui para alguma coisa perto da ordem de 50%. Então, veja só a vantagem, né? Um veículo a hidrogênio faria 10, vamos imaginar, a combustão poderia fazer 10 km por litro. Se fosse a célula combustível, podia fazer 25 km por litro. A energia mecânica, elétrica e mecânica, a eficiência é 95% dos motores elétricos. Extremamente eficientes os motores elétricos. Bom, se eu estiver usando metanol, desculpe, um álcool um pouco menor que o etanol, né? Aí as coisas começam a se complicar mais, embora a eficiência teórica chegue a alguma coisa perto de 94%, quer dizer, em teoria eu posso aproveitar 94% da energia contida no etanol, que é quase que o dobro da eficiência teórica. Só que aí a molécula é mais complicada que o hidrogênio, tá vendo? A oxidação do etanol é mais complicada, envolve muito mais elétron, é cineticamente muito mais lenta, eu posso formar uma porção de subprodutos, como ácido fórmico, como formaldeído, etc, que acaba diminuindo ainda mais na eficiência, e na prática ela vai lá e se iguala mais ou menos à eficiência do motor hoje, né? Talvez se a gente pesquisar um pouco mais a gente consegue melhorar isso, né? Bom, aí vamos falar um pouco sobre o etanol, que é uma molécula ainda um pouco mais complicada. E mais difícil ainda o etanol é que ele tem dois átomos de carbono que são conectados entre si. E a reação final de oxidação do etanol tem que levar ao dióxido de carbono, quer dizer, uma molécula, e portanto envolve a ruptura da ligação carbono-carbono. Ela é mais lenta ainda por causa disso, né? É cineticamente mais limitada. E hoje em dia, né, embora a eficiência teórica possível seja 97%,
ela não passa de 10%. Então, se eu tentar hoje montar um carro a etanol, oxidando etanol, em vez de queimar ele no motor, eu vou fazer metade da quilometragem, né, do esperado. Mas, de qualquer forma, esta relação me diz o seguinte: é possível atingir maiores eficiências. Se a termodinâmica me diz que eu posso atingir 97%, eu fico contente, porque, embora eu esteja a 10%, eu tenho um longo caminho pela frente, tem que realizar ainda muita pesquisa, mas eu estou dizendo que é possível a gente chegar a esse produto. No motor a combustão, a termodinâmica me diz que eu não posso passar de 40%. Por mais que o sistema de motor seja aprimorado, 40% é o limite que vai me permitir fazer a conversão de energia química. Nesse caso, não. Teoricamente, eu posso chegar a valores muito maiores de eficiência, da ordem de 97%, quase 100% da energia contida no combustível pode ser convertida em energia elétrica, no caso do etanol, né? Bom, agora vamos falar sobre os tipos de célula combustível que têm sido desenvolvidos. Uma delas é chamada de normalmente as células a combustível. Eu, duas transparências atrás, quando eu destaquei que sempre entre os dois eletrodos tem que ter um eletrólito, na pilha também, né? Sempre entre o eletrodo negativo e o eletrodo positivo tem o chamado separador que contém o eletrólito. Então, normalmente nas células a combustível, elas são classificadas de acordo com o tipo de eletrólito que é usado para preparar o cátodo, para incorporar o cátodo e o ânodo, né? Então, nesse caso, nessa célula chamada SOFC, se usa uma cerâmica, né, de zircônia contendo ítria. Essa cerâmica, quando aquecida a 1000 graus centígrados, passa a ser um condutor eletrolítico e, portanto, se comporta como eletrólito. Eletrólito é aquele componente que transporta íons, né, como NaCl, que a gente já ouviu falar mais, né, é um condutor de íons, na verdade. Então, essa cerâmica somente vai ser condutora a 1000 graus centígrados. Aí eu coloco um cátodo e um ânodo em cada lado dessa cerâmica, e ela atua como uma célula combustível, convertendo a energia química do combustível em energia elétrica. Nesse caso, a operação tem que ser elevada a 1000 graus centígrados, né? Porque abaixo dessa temperatura, a condução iônica dessas cerâmicas é muito pobre. Outro tipo de célula que tem sido desenvolvida é chamada de carbonato fundido, né? MCFC, Molten Carbonate Fuel Cells. É do inglês as siglas, né? Solid Oxide Fuel Cells. A sigla do inglês que eu usei aqui. Só que aqui nesse caso, eu tenho que esquentar o meu eletrólito até 600 graus centígrados para que ele consiga ser um condutor eletrolítico, né? Para formar, né, ser o eletrólito no meu sistema. Um outro tipo de eletrólito que é possível é esse aqui de ácido fosfórico. Nesse caso, a temperatura de operação tem que ser alguma coisa perto de 180 a 200 graus centígrados, né? E eu pego o ácido fosfórico e aqueço ele a 180 a 200 graus centígrados, a composição passa a ser a parte da água, né, que é contida nesse eletrólito evapora, e eu uso então esse ácido fosfórico nessas condições, né? E ele atua como um bom eletrólito. Ou uma célula pode ser aquela alcalina, mesmo eletrólito que é usado nas pilhas, né? 6 molar de hidróxido de potássio, né? Temperatura de operação não pode ultrapassar 85 graus centígrados, senão a água que dilui o eletrólito se evapora, né? E eu não posso passar dessa temperatura. Uma célula, talvez as mais desenvolvidas, por isso que ela está destacada, são essas que usam eletrólito polimérico, que é um polímero, né, que apresenta condutância eletrolítica. É uma membrana normalmente comercializada pela DuPont, que se chama Nafion. Nafion é um plástico, né, que tem grupos sulfônicos e que atua como um eletrólito nessas células, ácido, né, e portanto ela pode atuar como membrana, como eletrólito. Eu não mencionei a temperatura aqui, mas é a mesma que está aqui embaixo, ou a mesma que está aqui para o KOH, cerca de 80 a 85 graus centígrados. As outras, né, a outra que eu coloquei aqui são as células de etanol, metanol direto, essa que inclusive que eu dei os exemplos aqui das reações, né? E nesse caso também se usa a membrana trocadora de pó, a mesma que usa em cima, só que ao invés de alimentar hidrogênio, como seria o caso
Aqui eu alimentaria com etanol e metanol direto. Uma importante consequência dessas temperaturas é que, se eu fizer uma célula que opera a 1000 graus centígrados, eu posso usar hidrogênio impuro. Porque nessas condições de temperatura, a cinética da reação que ocorre no eletrodo é muito pouco afetada por impurezas, que podem contar o gás, porque nessa temperatura todas as velocidades de reações são extremamente rápidas. A 600 graus, a mesma história. A 180 graus, eu já posso usar um gás um pouco mais impuro, mas ainda, tá vendo? Já limitado, né? Não é ilimitado. Por exemplo, se a impureza for monóxido de carbono, ele, que é um produto que é formado durante o processo de reforma dos combustíveis para produzir hidrogênio, né? Conforme eu falei, hidrogênio tem que ser produzido, por exemplo, reforma de etanol, e CO é um contaminante, ele não pode ultrapassar o nível de 1%, que isso envenena o eletrodo e a cinética da reação despenca e vai a quase nada. No caso do eletrodo alcalino é pior ainda, porque o eletrodo alcalino, se entrar em contato com alguma impureza como dióxido de carbono, ele forma carbonato e aí o sistema perde estabilidade, né, e muda o desempenho em função do tempo. Nas células de ácido fosfórico, o nível de contaminação por monóxido de hidrogênio não pode ultrapassar 10 ppm. Veja só, uma quantidade bastante pequena, porque esse monóxido de carbono envenena não só o cidadão, né, mas envenena muito o eletrodo dessas células. Bom, e os outros também têm seus problemas de cinética reacional, conforme nós já mencionamos. Aqui nós temos uma fotografia de uma unidade grande de célula de cerâmica, da ordem de 20 kW, né, que foi desenvolvida pela Westinghouse nos Estados Unidos. Pronto, 20 kW é uma célula grande que teria a função, por exemplo, de gerar eletricidade em escala, por exemplo, um shopping com um prédio de apartamento, sei lá, uma coisa desse tamanho, uma celulona mesmo, não é uma pilinha assim, né, muito grande. Essa aqui, olha, é um exemplo de célula com carbonato. Veja só o tamanho do sistema. E a previsão aqui desse caso seria gerar uma planta de 2 megawatts. Portanto, já para alimentar eletricidade em uma cidade. E eles são eletroquímicos, são pilhas, vamos dizer assim. São pilhas, né, que são construídas, né, para gerar eletricidade desse porte. Essa aqui é uma célula alcalina, um exemplo de célula alcalina. Eu vou pular os detalhes técnicos, eu vou direto, né, ao exemplo. É uma célula de 12 kW, né, que tem sido ou foi empregado no projeto Apollo americano. Então, os astronautas, quando visitaram a Lua, levaram 2 unidades desse tipo de célula combustível para gerar eletricidade nos módulos. E, de fato, um dos projetos Apollo, acho que talvez muitos de vocês assistiram um filme que teve um problema grave, né, na hora de retornar, que estava acabando a energia, né, e foi por falha de um dos módulos desse aqui. Na verdade, a taxa de consumo de oxigênio para gerar eletricidade estava acima do que devia, e a expectativa é que quando a célula voltar, o módulo voltasse para a Terra, a gente tinha acabado o oxigênio e os astronautas iriam morrer por falta, né, desse reagente. Portanto, falhas existem, né? O outro tipo de célula que está aqui colocado, esse de ácido fosfórico, tem sido usado, por exemplo, para alimentar ônibus elétricos, né? E um ônibus desse tipo leva mais ou menos 200 kW de potência elétrica, né? Tá certo? Esse é um protótipo de ônibus desenvolvido pela United Technology nos Estados Unidos. E eles também comercializam essa unidade aqui de 200 a 250 kW para a produção de eletricidade já para um shopping center, para um prédio de apartamento e para vários conjuntos integrados, né? E a alimentação aqui nesse caso, nós vamos falar mais adiante, né, seria de gás natural. Entra gás natural, que é reformado, que gera hidrogênio, que passa na célula, e a saída desse módulo aqui é 110 volts, corrente alternada, a mesma que nós usamos aqui. Portanto, né, um módulo desse tipo faz a conversão da energia química contida no gás natural, primeiro transforma ele em hidrogênio, depois o hidrogênio gera energia elétrica e sai 110 volts
de corrente alternada nesse caso. E nós estamos aqui, então, essa célula já tem milhares de unidades desse tipo, vendidas ou comercializadas nos Estados Unidos, né? Vira e mexe, a gente vê alguns exemplos, né, na televisão mostrando, né, que alguém conseguiu instalar uma planta desse tipo, e no Brasil tem 4 ou 5 unidades. Essa é a célula que eu falo, uma célula que está no Brasil. Essa célula foi instalada no Lactec, no Paraná, em Curitiba, né, e tem sido testado. Na verdade, são 2 unidades que foram instaladas lá. É a mesma célula de ácido fosfórico, é a mesma dessa que eu mencionei, da mesma companhia que eu mencionei aqui, né? Ela é fornecida pela United Technology nos Estados Unidos. Bom, agora nós falamos sobre as células de polímero, aquelas que operam em menor temperatura. Quais tipos de aplicações estão sendo previstas para essas células? Eu coloquei aqui uma casa, uma coisinha aqui na frente. Uma das possíveis aplicações é numa residência. Se você pegar uma célula de 1 kW, seu vizinho colocar um de 1 kW, outro de 1 kW, o quarteirão inteiro de 1 kW, né? Nós tivemos um relógio que mede força, que gira tanto de um lado, quando eu estou consumindo mais energia do que eu produzo, eu tiro da rede. Quando eu estou produzindo menos energia do que eu consumo, eu jogo na rede. Eu tenho um sistema inteligente de fornecimento de energia elétrica para toda a redondeza, e o governo não precisa investir nada, né, em produção de energia elétrica, como hoje acontece. No Brasil isso ainda não é possível, porque nós somos obrigados a comprar energia da concessionária, da CPFL, aqui no caso de São Carlos, mas nos Estados Unidos e Japão esse processo já não é mais obrigatório. Então, se eu quiser construir minha casa e botar uma minha própria fonte de energia, né, como por exemplo esse caso, nesse exemplo que está aqui exposto, eu posso fazer isso na minha casa e no Japão também, né? Então há um amplo mercado de células para aplicações desse tipo. Aqui é um exemplo de célula que foi aplicado numa lancha. Aqui nós temos o exemplo de célula de metanol que é aplicado num computador notebook. A vantagem é que não cava nunca a pilha, né? Porque cava o combustível. Então, se eu levar um cartucho, por exemplo, de metanol, e o meu computador está começando a arriar, eu troco o cartucho, né? Reabasteço e meu sistema continua funcionando sem esse inconveniente, por exemplo, de ser recarregado a cada tempos e ter que encontrar, obviamente, uma tomada elétrica, né? Que é o que nós temos que fazer hoje. Um veículo elétrico que foi alimentado com essas células, celulares, né? Aqui também laptop, televisão, uma bicicleta, um carro. Esse carro foi feito na Alemanha, é o New Car 3. Esse aqui é um módulo, né, maior, né, alimentando um conjunto de prédios, né? E, portanto, nesse caso, esse prédio não consome energia da CPFL, consome energia produzida pelo próprio condomínio, né? Aí aqui ilustrado. Bom, aqui é a mesma fotografia anterior, e aqui é um conjunto de ônibus que tem sido desenvolvido pela Ballard Corporation no Canadá. Ônibus também que contém, tá vendo aqui? Nesse caso são células que funcionam com hidrogênio e oxigênio. Os tanques de hidrogênio estão todos aqui, ó, em cima, né? E essa célula então usa esse hidrogênio, reage novamente no ânodo, reage com oxigênio no cátodo, e o produto desse ônibus é água, como final. E consequentemente nós temos um ônibus que não faz barulho, é eficiente, né, não polui, né, e tudo que nós gostaríamos, né? Só que o preço dele com certeza não é esse mesmo, né, que nós encontramos no motor a combustão convencional. Esse aqui é o desenho de um ônibus que foi fabricado pela Ballard e que foi adquirido através de um projeto com a Unesco pela prefeitura, ou pela como é que chama? ENTU, que é o transporte urbano da cidade de São Paulo. Então eles estão tentando implantar um ônibus desse tipo, né, fazer testes. Na verdade são 5 ônibus previstos. Eles vão fazer teste de rodagem na cidade de São Paulo, que seria um espetáculo para aquela cidade que é extremamente envenenada, né? Teríamos um ônibus obviamente com hidrogênio nas costas, né? Com tanques de hidrogênio nas costas, mas que não poluiria aquela cidade, né? Logicamente, se eu falei para vocês que eu tenho que produzir hidrogênio, eu não poluo a cidade, mas de repente no local que eu vou produzir hidrogênio, de repente lá naquele local eu vou poluir um pouco, né?
Mas o etanol, que se for produzido a partir de etanol, o etanol é muito bom, né? Porque o etanol é produzido a partir de biomassa e ele vem do CO2. E depois de ele ser queimado, né, seja eletroquimicamente, seja quimicamente, ele volta para CO2. Lógico que a eficiência nunca é 100%. É diferente da gasolina, que vem da terra e é transformado em CO2, que é jogado depois na atmosfera. Nós, em São Carlos, no Instituto de Química, temos trabalhado nesses sistemas. Conforme eu já disse, normalmente uma planta tem o processo de produção do combustível, de transformação de um combustível em hidrogênio, tem um módulo de célula combustível, que é aquele que faz a conversão de energia química em energia elétrica, e depois tem um módulo que faz, né, a etapa seguinte, que seria a conversão, porque pilha funciona com corrente contínua, né? Gera corrente contínua, e nós usamos corrente alternada, então tem que ter um módulo que faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada. E a gente em São Carlos, na Química, só trabalha com esse sistema aqui. Fizemos já módulos pequenininhos, bastante modestos, 100 watts, não é nada de quilo e nem de mega, né? São 100 watts. Estamos fazendo um outro, cuja previsão é de 200 e poucos watts, aqui no Instituto de Química. Nós estamos nos associando agora à Escola de Engenharia para tentar chegar a um produto final, né? Inclusive com os condicionamentos de corrente, né? Aqui, aqui a fotografia não está muito boa, mas são os desenhos, né, dos componentes ou as fotografias dos componentes que formam esses módulos, né? E finalmente eu vou dizer o seguinte: onde acontece a reação eletroquímica na célula combustível são materiais extremamente especializados. Por que a célula custa cara, muito caro? Porque o catalisador que é necessário para promover a reação eletrólica, aquela que eu mencionei, a oxidação do combustível ou redução do agente oxidante, no nosso caso o oxigênio, é um material extremamente especializado e normalmente formado por partículas de platina ou ligas, né, ancoradas em pó de carbono. Então, o que tem a célula combustível no eletrodo? Tem platina. Dá para a gente imaginar que não pode custar barato, né? Dá para a gente imaginar de que muita pesquisa tem que ser feita, pelo menos minimizar a quantidade de platina que vai nesse eletrodo. E aqui, esse é o tipo de pesquisa que nós fazemos mais aqui no nosso Instituto de Química de São Carlos. Desenvolvimento de materiais que sejam mais ativos do ponto de vista de reação química e que economizem mais materiais. Aqui nós temos uma fotografia de transmissão eletrônica para dar uma ideia do tamanho dessas partículas que são incorporadas. São partículas, olha, são partículas da ordem de 2 a 5 nanômetros ou de 20 a 50 angstroms de tamanho. Quer dizer, uma partícula de 30 angstroms tem mais ou menos 1000 átomos. Quem é químico sabe, né, o que significa essa dimensão, né, de alguns angstroms para criar essas partículas. Isso faz com que a área exposta do material aumenta violentamente e, portanto, a carga desse metal no eletrodo pode ser reduzida drasticamente. Então, alguma coisa perto de 0,1 miligramas ou 100 microgramas de platina por centímetro quadrado já é suficiente para promover com alta velocidade, né, as reações que têm que ser promovidas dentro da célula. Bom, finalmente, só para terminar, aqui tem uma lista dos professores que participam desse tipo de atividade no Instituto de Química de São Carlos. Eu estou aqui como primeiro da lista, porque em ordem alfabética: Edson Cianelli, Ernesto Gonzalez, Fábio Lima, Germano Trevigliosi, Hamilton Varela e Joelma Pérez. Esses são as pessoas que trabalham na área aqui no nosso Instituto de Química de São Carlos, que fazem parte do meu grupo, né, de pesquisa. Tá certo? Eu agradeço então a atenção de todos e agradeço novamente o convite. Obrigado. Eu quero agradecer ao convite também e destacar a importância desses eventos, né, no Ano Internacional da Química. E eu sou um físico, né, venho falar, né, na Semana da Química aqui. Mas é uma área, essa área de energia, e eu vou falar da energia fotovoltaica, é uma área onde os físicos e os químicos trabalham, né, em conjunto,
e eu acho que a área também que o professor Cianelli apresentou, ali também tem muita coisa de interdisciplinariedade, e o século XXI vai ser, obviamente, marcado pela fusão muito forte das áreas de conhecimento, sobretudo na área científica e tecnológica. Uma outra coisa que vai marcar, sem sombra de dúvida, o século XXI, vai ser, não é, a modificação, não é, das fontes de energia que o ser humano vai usar. Não é? Então, eu já queria dizer que isso, não é causado justamente por essa figura. Ou seja, não é, o consumo, a produção e o consumo de energia está judiando demais do planeta. Eu acho que o século XXI foi um século que deu um avanço científico e tecnológico extraordinariamente grande, não é? A sociedade humana foi responsável por isso, mas o efeito colateral extremamente negativo é esse. Então o século XXI vai ter que consertar o estrago do planeta, não é isso? O Brasil consome hoje muita energia oriunda da fonte hidroelétrica, não é isso? Agora, quanto nós não estragamos a natureza, estamos estragando a natureza para construir as nossas barragens, não é? Há uma briga muito grande nas novas usinas aí que estamos necessitando, e que isso vai ainda prejudicar mais. Outra fonte de energia que ajuda a estragar o planeta, obviamente, é a queima de fósseis. Não é? Então, o professor Cianelli apresenta já uma tecnologia mais avançada em relação à queima de fósseis, como ele mesmo disse, a biomassa já é bem melhor do que, não é, simplesmente queimar o petróleo, justamente para corrigir muito daquilo que foi feito. Não é? Falando em energia solar, quer dizer, uma das fontes limpas de energia é a do Sol. Quer dizer, o Sol derrama, não é, no planeta uma quantidade enorme de energia diária. Aqui nós temos uma escala de insolação dada por watt por metro quadrado, não é? Em todo o planeta. E em azul, não é, bem aqui na ponta, não é, nessa região, é quase desprezível, não é, a deposição, são os polos, não é? E em amarelo aqui, tendendo a uma cor mais escura aqui, não é, essas manchas escuras, essa região onde há uma deposição bastante grande de energia solar. Não é? A Europa está aqui, olha. Então, se a gente der uma olhada na Europa, no ser o sul da Europa, não é, a insolação anual média é muito menor do que a do Brasil. Então, o Brasil já recebe naturalmente uma quantidade enorme de energia vindo pela radiação solar. Então, a ideia da célula fotovoltaica é justamente aproveitar essa energia e converter essa energia em energia elétrica. Não é? Eu apresento aqui um gráfico feito pelo Conselho, não é, Germânico de Mudança Global. Esse gráfico aqui já foi feito em 2007, onde, não é, essas faixas coloridas aqui, não é, são representadas aqui por óleo, carvão, gás, nuclear, hidroelétrica, biomassa, vento, solar, até a geotérmica. Ou seja, são as fontes de energia que são atualmente usadas e que serão usadas ao longo do século. E como é que devem variar, não é, essa quantidade de consumo desses insumos para energia. Há aqui, não é, por exemplo, só para dar um exemplo, o óleo, entre 2000 e 2050, não vai apresentar uma grande variação, não é, no seu consumo. Não é? O carvão sobe lentamente até 2030 e começa a declinar. O gás
deve aumentar ainda até 2050 e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o amarelo. O amarelo é o consumo da energia solar. Em 2007, esse consumo era só de 0,1% do total. Não é? A previsão é que 2050 isso daqui já chegue perto da ordem de 30%, e a previsão para o final do século é que chegue a 64% do consumo total. Então, nenhum país pode ficar alheio a essa evolução. E, obviamente, porque a energia solar é uma energia renovável, não poluente e, portanto, vai auxiliar em muito limpar o planeta. Sem contar que, obviamente, o consumo total de energia, ano a ano no planeta, aumenta. A população aumenta, felizmente, a pobreza diminui, a pobreza diminuindo, o ser humano passa a consumir mais energia e tudo isso pressiona a produção energética no mundo. Então nós temos que passar rapidamente a produzir energia não poluente, renovável e assim por diante. Isso é uma obrigação. Uma questão que dificulta o uso das tecnologias hoje existentes, o próprio professor Cianelli colocou isso na questão das células combustíveis, é o custo. Ninguém vai pagar uma conta de luz mensal 3 vezes mais do que paga atualmente. Ninguém vai fazer isso. Se eu chegar na casa de uma pessoa e falar, olha, você tem uma fonte alternativa não poluente, etc, 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 você não quer trocar pela fonte hoje que você tem, que é uma fonte que prejudica o planeta, a pessoa vai dizer sim. Mas quando eu falar para ela, sua conta é quanto hoje? R$400, só que você vai pagar R$1.200 por mês. Essa é a questão que impede ainda você, tá certo, substituir as fontes tradicionais. Então a questão do custo é extremamente importante. E as pesquisas hoje, elas estão muito mais voltadas para diminuir o custo e fazer com que essas fontes sejam alternativas também do ponto de vista econômico. Então aqui nós temos, felizmente, gráficos que mostram que o custo tem caído, e caído bastante em alguns casos. No caso da energia eólica, eu não vou falar, mas a energia eólica, de alguma forma, ela também é energia solar, porque os ventos são produzidos por diferenças de temperatura e pressão, e isso, a participação do Sol nisso é muito grande. Mas nós vamos falar da fotovoltaica. Colocando o preço 100 da fotovoltaica em 1980, hoje, esse preço aqui, olha, já está abaixo 1/5 do preço que era há 30 anos atrás. Hoje, a perspectiva é que em 2020 ele já comece a competir em termos de custo, e 2020 é daqui 9 anos, com a energia hidroelétrica, que é uma das mais baratas do mundo. É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a energia no Brasil hoje é considerada cara, se a produção de energia hidroelétrica é barata? Bom, mas as fotovoltaicas, o que é um dispositivo fotovoltaico? Dispositivo fotovoltaico, ele vem da área da eletrônica, ou melhor, dos materiais semicondutores. Os materiais semicondutores não são nem condutores, como os metais, e nem isolantes, como uma madeira, um plástico, que são tradicionalmente materiais bastante isolantes, não é isso? Então eles estão numa faixa intermediária. Tradicionalmente os semicondutores são inorgânicos, e o mais conhecido de todos é o silício. Tem o germânio, tem
compostos de pinalho, como arseneto de galho e assim por diante. Bom, o que está chamado aqui fotovoltaico de primeira geração é justamente o silício monocristalino, e hoje você já tem dispositivos que têm um rendimento de 30%, que é considerado um rendimento excelente. Ou seja, a energia solar que chega no dispositivo, tá certo? O dispositivo tem uma determinada área, então você calcula ali, não é, o quanto de energia chega por unidade de tempo. Essa energia depositada na superfície, se ela for medida em tantos joules, você opera o seu dispositivo e vê o quanto ele produz em energia elétrica. Então, essa razão entre a energia elétrica produzida pela energia incidente do sol solar é que dá o rendimento da célula. O rendimento 30% é considerado um rendimento excelente, porque você tem um pouco de reflexão, né? Você tem um pouco de perda no transporte que aquece o dispositivo, portanto calor, né? Você tem perdas de portadores que são gerados e que se recombinam, né? Uma série de fatores que vão levar a essa perda. Bom, mas como é que funciona a célula? A célula é o seguinte: você tem dentro do material, né, uma parte que é chamada de semicondutor tipo N, uma parte que é chamada semicondutor tipo P, e aí vem a tal junção PN, né? Como é que eu faço o semicondutor tipo P? Condutor tipo P é o seguinte: tem, né, a rede do silício monocristalino, né? Ou seja, o material é feito só de silício. Por técnicas hoje já bem desenvolvidas, você vai lá, tira um silício e no lugar do silício você coloca um boro. O silício tem 4 ligações entre os seus vizinhos, né? Ligações químicas. O boro tem 3. Então, um elétron do silício fica sem ligação. E como ele fica sem ligação, esse elétron fica mais móvel dentro do sistema. Quer dizer, ficar mais móvel quer dizer que ele está menos localizado. Mas o boro está precisando de um silício, de uma carga positiva nesse caso, tá certo? Ou melhor, está precisando de uma carga negativa, então ele tem ali o que a gente chamaria uma carga positiva, que é a falta da carga negativa para fazer, não é, a ligação com ele. Então essa falta de carga ali dá uma mobilidade maior, e esse pedaço do silício é chamado tipo P, porque ele vai aceitar ali elétrons chegar e preencher aquela vaga. Bom, no caso do tipo N, ao invés de colocar um boro quando eu tiro um silício, eu vou colocar um fósforo. E o fósforo tem 5 elétrons, tá certo? Aí não é o silício que sobra elétrons. Quem sobra elétron é do fósforo, que o fósforo faz as 4 ligações, ainda sobra um elétron. E esse elétron, ele é muito mais móvel do que aquele outro elétron que era lá do boro. Então, ele pode... Então, se eu no material, num bloco de silício, desse lado, dessa face para baixo, eu dopo com boro, e dessa face para cima eu dopo com fósforo, esse lado fica tipo N, esse lado fica tipo P, mas tem a interface. Concorda? A interface que é chamada junção PN. Nessa interface, devido, não é, a esses elétrons que são móveis, os elétrons que são mais móveis, que são da região tipo N, eles difundem para dentro da região tipo P. E eles difundindo, eles formam ali um campo elétrico. Então, na junção, bem na junção, aqui, naturalmente se forma um campo elétrico. E esse campo elétrico fica estável ali.
Então a célula fotovoltaica é justamente formada, né, por uma região N, por uma região P, e bem na interface fica um campo elétrico. Se a luz solar entra aqui, e quando a luz solar entra, ela tem energia suficiente para gerar um par elétron-buraco, como a gente chama, né? Porque o íon, se eu tiro um elétron, o fóton entra ali, pega um elétron do silício e joga para fora, o elétron fica livre, o silício fica carregado positivamente. Isso é criar um par elétron-buraco. E se ele cria bem onde tem um campo elétrico, o campo elétrico vai afastar as cargas. Em afastando as cargas são coletadas pelo eletrodo, eu tenho o efeito de uma pilha, de uma bateria. Tá certo? Que eu posso alimentar, então, um circuito externo. Pronto. Tá certo? Essa é a mágica. A de primeira geração, então, é feita com silício monocristalino. Segunda geração já são os materiais mistos e são bem mais finos do que o silício. O silício é um wafer, né? Uma lâmina que tem 0,1 milímetro, às vezes 1 milímetro de espessura. Esses filmes finos de telurento de cádmio, ou mesmo o silício amorfo, não é? Ou de arseneto de galho e assim por diante, ele já tem espessura muito abaixo, não é? De 1 micrômetro. Mas eles ainda são materiais inorgânicos. Não é? Então aqui tem um desenho de uma célula desse tipo, não é? Cuja área ativa está exatamente aqui. Esse daqui é um sulfeto de cádmio. Então ele tem, olha, entre 0,03 e 0,05 micrômetro. Mas ele tem que ter outras camadas transportadoras para aumentar a eficiência e assim por diante, ele acaba sendo mais espesso. As de terceira geração, não é? Simplifica essa estrutura multicamadas, fazendo com que dentro da estrutura da camada ativa eu tenha essas chamadas regiões aceitadoras de elétron e as regiões doadoras. Então o tipo P e o tipo N se entrelaçam, não é? E com a penetração da luz eu crio o par de cargas aqui, e o campo elétrico está bem colocado nessas interfaces aqui entre as duas regiões. Eu coleto portadores e levo esses portadores para os eletrodos, e os eletrodos então alimentam um circuito externo. Tá certo? Hoje a pesquisa maior está nessa área aqui de terceira geração, e os grandes candidatos são materiais orgânicos. Aqui eu mostro a estrutura de um polímero, que é um politiofeno, poli-3-exiltiofeno, é? Ele se repete N vezes, aqui tem o N, né? N vezes, não é? Essa estrutura, unidade monomérica, e fica uma macromolécula. O que é isso? Isso é um plástico semicondutor. Então, falar de célula fotovoltaica de terceira geração é gerar energia com plástico semicondutor. Só que a espessura dessa camada também é da ordem de dezenas de nanômetros, algumas centenas provavelmente. E aqui eu já mostro, tá certo, essas películas que se tornam flexíveis, e a intenção é fabricar em grandes áreas. Por que em grandes áreas? Porque eu posso revestir, né, o telhado ou mesmo a fachada de residências que recebe a luz solar e gera energia para a residência, para a indústria, para o hotel, para o hospital e assim por diante. Isso daqui já é produzido numa empresa americana chamada Conarca, tá certo? E já está sendo comercializada, apesar de que a eficiência hoje é uma eficiência baixa. Está em torno de 6%.
Você tem que chegar a essa eficiência pelo menos a 15%. Então, a pesquisa que se faz, não é nessa área. Esse gráfico aqui, que é um gráfico bastante poluído, mostra, né, a evolução de todas as tecnologias fotovoltaicas, onde aqui nós temos a eficiência e aqui o ano em que começou. Então, as células fotovoltaicas começaram a ser estudadas em 1975, e se eu pegar aqui essa linha azul aqui, tá certo? Essa linha azul aqui, não é? Que tem um quadradinho, e olhar aqui, tá certo? Essa vocês vão ver que é de single crystal, ou seja, cristal monocristalino de silício, que já atingiu, não é, a eficiência de quase 26%. Não é? As células mais eficientes hoje estão aí na faixa de 42%, não é? Que são essas de triângulo aqui, e que são multicamadas com mais de uma junção também de silício monocristalino. Você fala, poxa, se você já tem uma eficiência dessa, poxa, você já tem a tecnologia pronta. Tem a tecnologia pronta. Só que uma célula dessa tem tanto investimento em cima que ela é muito cara, caríssima. Então ela é usada, por exemplo, em viagens espaciais, não é? Em projetos assim, ou não é, para gerar energia lá no centro da Amazônia, seria um caso, tá certo? Etc. Porque ela é muito cara, não pode substituir uma rede de alto consumo de energia. Hoje, aqui esse gráfico aqui mostra 8,1%, tá certo? Que são as mais eficientes de duas empresas, a Solamer e a Conarp. São empresas que estão investindo muito nisso. Qual o grande trunfo das fotovoltaicas orgânicas? Custo de processamento. Tá certo? O custo de processamento é muito inferior a todas as outras tecnologias. Então está muito difícil de baixar o custo aqui. Então, estão investindo em aumentar a eficiência aqui embaixo. Não é? E como eu prometi para vocês, tá certo? Dizer que é uma área interdisciplinar, não é? Olha aqui o que nós temos aqui. Nós temos, não é, moléculas orgânicas sintéticas. Quem é que faz molécula orgânica sintética? Químicos, tá certo? Então essa área depende muito de você fazer novas arquiteturas para aumentar a eficiência, e aí entram os químicos orgânicos. Aonde entra a área de física? Você pega essas moléculas, você, com a ajuda dos físico-químicos, fazem umas soluções. Essas soluções permitem a fabricação de filmes ultrafinos depositados em substratos sólidos. Não é? Os físicos vão lá e estudam todas as propriedades elétricas, ópticas, a combinação de tudo isso, e os engenheiros vêm aqui e fazem um dispositivo, que é um dispositivo eletrônico. Se nós voltarmos lá para uma das primeiras, não é? Um dos primeiros slides, fala onde é que nós vamos implantar, não é, uma usina de energia fotovoltaica solar. Ora, a gente ia implantar por aqui, né? Na Austrália, no Brasil, na África. Não, está aqui, ó, na Alemanha. Tá certo? Onde a insolação anual média é a metade do Brasil. Da insolação média do Brasil. Tá certo? Ora, se a Alemanha está colocando isso, é porque isso é viável. O problema é que a Alemanha tem um grande projeto de energia solar. Projeto de governo. Estados Unidos tem, Japão tem. Né? No Japão também a insolação lá não é das melhores. Não é isso? A Espanha tem, né? A França tem, a Inglaterra tem, etc, etc. O Brasil não tem. Então o Brasil está dormindo no ponto. Tá certo? Aqui nós temos um estado inteirinho gerado por energia fotovoltaica. Que estado é esse? É lógico que é um estado pequeno, é o Vaticano. Mas o Vaticano hoje só usa a geração, quem for lá no Vaticano, fique atento para olhar sobre, né,
nos edifícios que o Vaticano tem, e você vai ver então, tá certo? Células fotovoltaicas que geram energia. São 2.400 painéis gerando 300 kWh. São resultados que nós temos lá no nosso grupo de pesquisa aqui no Instituto de Física de São Carlos. Dentro dessa câmara seca, que ela é toda controlada na sua atmosfera, é aqui que nós fazemos grande parte do dispositivo, né? E o dispositivo que nós fazemos é bem simples. Bom, é vidro com ito. Isso daqui já é comercial, você compra, não é? Esse vidro com ito. O ito é um eletrodo transparente. Você tem que ter eletrodo transparente porque você quer captar a luz do sol, não é isso? Então, a luz do sol entra por aqui, atinge na sua camada ativa, e aqui são eletrodos que a gente usa de alumínio com cálcio e assim por diante. Isso daqui é um sistema de caracterização, não é? Eletroótica da célula. Isso daqui é uma curva, onde aqui eu tenho tensão e aqui eu tenho corrente. Então eu posso medir corrente, não é? Aqui é corrente, aqui é tensão. Aqui eu posso medir corrente em tensão nula, tá certo? Ou seja, eu não preciso, é só jogar, não é, luz, e eu tiro corrente do meu dispositivo. Ou eu posso ter a corrente nula e tirar a tensão. Então eu posso usar a célula fotovoltaica tanto como fonte de corrente como fonte de tensão, não é isso? Então depende da aplicação que vai ser feita. Isso daqui são equações que você usa para caracterizar a célula e ver a sua eficiência, não é? Então essa é a curva de corrente tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito. Nós temos um ponto de potência máxima, e é nesse ponto que você quer operar a célula, e esse ponto aqui de potência máxima, não é, dá um retângulo aqui, e quanto maior for esse retângulo, não é, que a gente chama de fator de preenchimento, em relação à área total interna da curva, maior é a eficiência do dispositivo, tá certo? Então, quanto menos área cinza tiver aqui, nessa figura, melhor a eficiência do dispositivo, não é? Isso daqui então mostra, não é, os painéis solares que já são fabricados comercialmente, e essa é a máquina de fazer o painel solar, e ela é uma evolução, né, da impressão de jornal, coisa assim. Então a eletrônica orgânica, que faz inclusive célula fotovoltaica, ela usa um processo chamado roll-to-roll, que é muito conhecido em processo de impressão, não é, de jornal, de revista e assim por diante, para fazer a eletrônica orgânica. E esse é um exemplo de uma máquina usada para isso, o que deixa o custo de produção muito barato, tá certo? Então essa é uma das vantagens, e eu queria agradecer então a paciência de vocês.